A CPI da pandemia finalmente começou. Ela começou hoje, teve a sua primeira sessão, uma sessão que começou quente, com bate-bocas, com disputa, demarcação de território, aquilo que a gente já esperava que fosse acontecer. E por conta de tanta coisa que aconteceu, eu separei o vídeo da noite para falar sobre ela. Se tudo correr bem, vai ser o vídeo de hoje à noite. Mas essa CPI, ela é importante, só dando um teaserzinho, essa CPI é importante porque ela vai definir 2022. Invariavelmente, o futuro do governo Bolsonaro e do próprio presidente passam por essa CPI. Porque se Bolsonaro for de fato considerado culpado por tudo o que aconteceu durante a pandemia, não só ele pode sofrer o impeachment, como ele também pode ser preso por um tribunal internacional. E ele fica enfraquecido também para disputar 2022. E muito tem sido discutido aqui no nosso país a respeito da possibilidade de uma terceira via, uma candidatura única de partidos de centro, centro-direita, centro-esquerda. E essa frente única envolveria João Moedo, Ciro Gomes, Leite, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, João Dória, governador de São Paulo, Mandetta. Enfim, seria um negócio super grande e havia uma espécie de combinado entre eles de não sair candidaturas, coisas do tipo, mas o Ciro Gomes ele já começou a lançar as suas propostas essas com peças publicitárias já produzidas pelo marqueteiro João Santana. E a Folha de São Paulo trouxe uma reportagem que eu gostaria de ler para vocês. Essa foi uma reportagem da Mônica Bergamo. Deixa eu confirmar, foi no painel da Mônica? Foi no painel da Mônica. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, depois vocês colocam aqui nos comentários. Falando o seguinte: Ciro desgarra de presidenciáveis e acaba com o sonho de candidatura única de centro. Ideia de grupo, que reúne Mandetta, Dória e Luciano Huck, era que todos atuassem como se não estivessem ainda na disputa. Mas fica muito difícil, né? Porque assim, o Mandetta ele não faz parte, né? O Mandetta tá fora, né, do jogo político, talvez agora volte com a CPI. O Luciano Huck, ele não quer dar entrevista, sei lá, o Luciano Huck. O Dória é o governador de São Paulo, então tudo que ele faz já é projetando para 2022. Então todos eles já estão na disputa, mas vamos lá. A iniciativa de Ciro Gomes de divulgar filmetes com suas propostas para o Brasil jogou um balde de água fria em políticos que formaram com ele o chamado G6, grupo de presidenciáveis, né, e reúne todas as pessoas. A ideia é que todos, ao menos publicamente, atuassem como se não fossem ainda candidatos, permitindo o diálogo e até, quem sabe, uma candidatura única para 2022. Mas Ciro, nas palavras de um deles, desgarrou e acabou com um projeto de unir a todos em torno de um nome que ganhasse força para se contrapor a Jair Bolsonaro e Lula na sucessão presidencial. Bom, como eu falei para vocês ontem no meu vídeo comentando o Felipe Neto e o Carluccio, assim, muitas pessoas acham que a mídia forja um candidato. Não é assim que funciona. A mídia não forja ninguém. A mídia, ela abraça o candidato. Então o candidato ele precisa emergir pela sociedade de modo natural e aí a mídia vai e acaba abraçando, ou o mercado. Aconteceu isso com o Bolsonaro em 2018. O Bolsonaro ele começou a ser aceito pela população, começou a emergir como um candidato viável. O mercado que estava junto com o Geraldo Alckmin abandona o Tucano e abraça o Bolsonaro. É assim que funciona. Então, se o candidato ele não aparecer para a sociedade, ele não vai conseguir ser uma terceira via viável. E no momento não há terceira via. Não há. Tá todo mundo ali empatado com 5% pelo que mostraram as últimas pesquisas aí. Então não é nem o Dória, nem o Huck, nem o Ciro, ou o Mandetta, ou o Gentili. Eles precisam aparecer. Não adianta só ficar em silêncio. E é importante que todos eles apareçam. Porque aí já começa uma certa corrida, podemos colocar assim. Então, por exemplo, se o Mandetta começar a apoiar o impeachment do Bolsonaro, apoiar a CPI, e a sociedade começar a abraçá-lo, pode ser que o Ciro Gomes, o Haddad, o próprio, João Dória é mais difícil porque ele tem um cargo, né? Mas o Huck, eles apoiem, entrem no processo de impeachment, entrem apoiando a CPI. Então é importante que haja esse desgarramento, podemos colocar assim, para que a sociedade comece a apoiar alguns pontos que deem destaque para essas figuras, certo? Do que ficar esperando, fazendo cálculo eleitoral, porque nós não precisamos disso. Nós precisamos agora de ações efetivas, porque vamos ter as próximas ondas da doença e 2022 está muito longe ainda, pessoal. Mas vamos lá. O Ciro Gomes se desgarrou. A ideia é que todos, ao menos, candidatura até 2022. Mas Ciro, nas palavras de um deles, desgarrou e acabou com o projeto de unir a todos em torno de um nome que ganhasse força para se contrapor a Jair Bolsonaro e Lula na sucessão presidencial.
A atitude não surpreendeu. Ciro nunca se comprometeu a retirar a pré-candidatura, ainda que temporariamente, de cena. Na semana passada, o PDT anunciou que contratou o jornalista e marqueteiro João Santana. A legenda, desde então, já lançou 3 filmetes em que Ciro fala sobre propostas para o Brasil numa postura de candidato. Aí continua. A integração de Santana ao projeto de Ciro solidificou a certeza de que o pedetista será candidato. Chova ou faça sol. O jornalista comandou as campanhas eleitorais de Lula e Dilma em 2006 e Dilma 2010 e 2014. Mas é claro, né? Achar que o Ciro Gomes não vai sair candidato é um pouco de ilusão. Da mesma forma, achar que o João Dória não quer ser candidato. Talvez o Dória não saia, mas não por vontade dele, mas por vontade do partido. Porque o Dória, o PSDB é um partido muito rachado, é muito difícil, tem muito cacique lá dentro, tem muito pavão também. Então tem Dória, tem Serra, tem Alckmin, tem Tasso, tem o FH, tem muita gente, o Leite do Rio Grande do Sul. Então fica uma situação mais difícil. O Dória quer as prévias do partido agora, em outubro. Se ele for derrotado, pode ser que ele saia, né? Não saia como candidato à presidência, tente uma reeleição para governador. Muitas pessoas começam a falar do Tasso Genro, do Tasso Gereissati, que é senador. Estão falando que ele pode ser o Joe Biden brasileiro. Então há toda essa possibilidade, nessa movimentação no PSDB, que é um partido assim muito rachado. E o Alckmin também está tentando ali achar um espaço, um vácuo para se embrenhar. Então tudo está acontecendo nos bastidores. Eu acho bom que não haja essa união. É interessante se eles quiserem conversar, eles conversem, mas conversem com uma conversa produtiva e não uma conversa meio tonta como aconteceram as últimas. E eu espero que pelo menos algum deles tenha como mote de campanha ou como mote de destaque abraçar o impeachment e a CPI. Mas abraçar de um modo verdadeiro, de um modo contundente, porque aí isso acaba puxando os outros e trazendo os outros a reboque. E o que nós precisamos nesse momento é brecar, é parar Bolsonaro. Caso contrário, pode ser que não estejamos aqui para disputar as eleições no ano que vem. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, deixe o seu comentário, sempre importante, e me siga no Twitter, @profileoficial.